Bíblia falada e comentada. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia, e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos, e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá pois salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Comentários de Mateus 19. João foi ao cárcere e morreu por expressar em público suas opiniões sobre o matrimônio e o divórcio, e os fariseus esperavam apanhar também ao Jesus. Trataram de lhe fazer cair na armadilha de adotar uma postura em uma controvérsia teológica. Dois grupos principais tinham pontos de vista opostos sobre o divórcio. Um grupo defendia o divórcio quase por qualquer razão. O outro acreditava que o divórcio podia permitir-se só em caso de infidelidade conjugal. O conflito girava ao redor da interpretação de Deuteronômio 24 versos 1 a 4. Mas em sua resposta, Jesus se referiu mais ao matrimônio que ao divórcio. Sublinhou que a intenção de Deus sempre tinha sido que o matrimônio fora permanente. Para manifestar sua importância deu 4 razões, Deuteronômio 19 versos 4 a 6. Esta lei se acha em Deuteronômio 24 versos 1 a 4. Nos tempos do Moisés, assim como no do Jesus, a prática do matrimônio se afastou muito da intenção de Deus. O mesmo acontece hoje. Jesus disse que Moisés deu esta lei só porque o coração da gente estava endurecido, natureza pecaminosa.
O matrimônio permanente era a intenção de Deus, mas como a natureza humana fez inevitável o divórcio, Moisés instituiu algumas leis para ajudar as vítimas. Eram leis civis designadas especialmente para proteger as mulheres que, nessa cultura, convertiam-se em vulneráveis ao viver sozinhas. Com a lei do Moisés, um homem já não poderia jogar fora uma mulher com facilidade, mas sim devia escrever uma carta formal de separação. Foi um passo radical para os direitos civis, pois fazia que os homens pensassem 2 vezes antes de divorciar-se. Deus desenhou o matrimônio para que for indissolúvel. Em lugar de estar procurando desculpas para deixar ao outro, os casais devessem concentrar-se em achar uma forma de permanecer juntos. Deuteronômio 19 versos 3 a 9. Apesar de que o divórcio foi relativamente fácil nos tempos do Antigo Testamento, não é o que originalmente Deus quis. Os casais devem opor-se ao divórcio desde o começo e construir seu matrimônio sobre a base de um pacto mútuo. Existem também muitas boas razões para não se casar, uma delas é dispor de mais tempo para trabalhar em favor do reino de Deus. Não dê por sentado que Deus quer que todos se casem. Para muitos pode ser melhor que não. Procure em oração a vontade de Deus antes de lançar-se a um compromisso matrimonial de por vida. Um eunuco é um homem castrado, um homem sem testículo. Alguns têm certas limitações físicas que lhes impedem de casar-se, enquanto que outros não se casam porque em seu caso particular podem servir melhor a Deus como solteiros. Jesus não nos estava ensinando a evitar o matrimônio porque não fora bom nem porque limita nossa liberdade. Isso seria egoísmo. Um bom motivo de permanecer sozinho é desejar usar o tempo e a liberdade para servir a Deus. Paulo fala disto em 1 Coríntios 7. Os discípulos deveram ter esquecido o que Jesus disse a respeito dos meninos. Jesus queria que os meninos lhe aproximassem porque os ama e porque tem a atitude que alguém necessita para aproximar-se de Deus. Jesus não quis dizer que o céu é só para os meninos, mas sim a gente requer atitudes semelhantes às de um menino para confiar em Deus. A receptividade dos meninos era um contraste notável com a obstinação dos líderes religiosos que permitiram interpor sua sofisticação e educação religiosa na via da fé simples, necessária para acreditar no Jesus. Este homem queria ter a segurança de que possuía a vida eterna. Jesus lhe mostrou que não podia salvar-se por meio das boas obras que não estão apoiadas no amor a Deus. Este homem necessitava um novo ponto de partida. Em vez de procurar um novo mandamento que cumprir ou uma boa obra que realizar, este jovem precisava submeter-se humildemente ao senhorio de Cristo. Em resposta à pergunta do jovem de como ter vida eterna, Jesus lhe disse que devia guardar os 10 mandamentos. Logo Jesus fez referência a 6 deles, todos relacionados com o trato com outros. Quando o jovem replicou que os tinha guardado, Jesus lhe disse que lhe faltava algo mais: vender tudo e dar o dinheiro aos pobres. Isto imediatamente pôs de relevo a debilidade do homem. Em realidade, sua riqueza era seu Deus, seu ídolo, e não o ia rechaçar. Estava violando o primeiro e grande mandamento, Êxodos 20 verso 3, Mateus 22 versos 36 a 40. Quando Jesus lhe disse ao jovem rico que seria perfeito e se dava tudo o que tinha aos pobres, não falava no sentido humano, temporário. Falava de como alcançar justificação, integridade total, ante os olhos de Deus. Devem os crentes vender tudo o que possuem? Não. Temos a responsabilidade de manter a nossos familiares e a nós mesmos, de maneira que não sejamos carga para outros. Devemos, entretanto, estar dispostos a deixar o que Deus nos peça. Esta classe de atitude nos permite evitar que o material se interponha entre Deus e nós, e nos libera de usar em forma egoísta o que Deus nos dá. Ao rico lhe é tão difícil entrar no céu como a um camelo atravessar o olho de uma agulha. Entretanto, explicou Jesus, para Deus tudo é possível. Até os ricos podem entrar no reino se Deus os faz entrar. Fé não no eu ou nos ricos, é o que vale. No que está confiando você quanto à salvação? Os discípulos ficaram confundidos. Se alguém podia salvar-se, pensavam, era um rico, pois para os judeus os ricos eram os mais bentos por Deus. Na Bíblia, Deus outorga prêmios a seu povo de acordo à sua justiça. No Antigo Testamento, a obediência muitas vezes trazia aparelhada recompensas nesta vida, Deuteronômio 28, mas a obediência e a recompensa não sempre estão ligadas. Se o estivessem, a gente boa sempre seria rica e o sofrimento seria sempre sinal de pecado. Como crentes, nossa recompensa real é a presença de Deus e o poder por meio do Espírito Santo. Logo, na eternidade, seremos premiados por nossa fé e serviço.
Se houvesse prêmios materiais nesta vida por cada obra fiel, estaríamos tentados a nos gabar de nossos lucros e mancharíamos nossas motivações. Jesus assegurou aos discípulos que qualquer que deixasse algo valioso pelo será recompensado muitas vezes mais nesta vida, embora não necessariamente na mesma forma. Por exemplo, uma pessoa pode perder a sua família ao aceitar a Cristo, mais vontade uma família mais numerosa, os crentes. Jesus investiu a ordem dos valores mundanos. Pense nas pessoas mais poderosas e conhecidas em nosso mundo. Quantas delas obtiveram sua posição por ser dóceis, bondosos, irrepreensíveis? Não muitos. Mas na vida vindoura, o último será primeiro, se estiver no último lugar por ter escolhido seguir a Cristo. Não perca prêmios eternos por benefícios temporários. Predisponha-se a fazer sacrifícios agora para obter recompensas maiores mais tarde. Esteja disposto a aceitar a censura do homem por obter a aprovação de Deus. A Bíblia falada e comentada.